Galera, um trecho da hora do resenha da rodada. O pessoal tão louco pelo Flamengo, apesar dos pesares de estar remendado, desfalcado, jogou bonito pra frente. É o que a gente espera de dois técnicos que são muito promissores e sabem o que estão fazendo. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar o parceiro aqui. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou e o que acha para a temporada do nosso time, beleza? Créditos de imagem, ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e vamos lá! Do Flu para o Fla, Flamengo e Internacional fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada e, Capita, entregaram o que se esperava, né? Caramba. Foi legal. Jogo muito legal, né? Jogo muito legal. Primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, o Inter criando possibilidades, né? E assim, a gente acho que eu posso falar pela gente, né? A gente gosta muito dos treinadores, né? Das ideias do Felipe e do Roger, assim. Os times têm muita cara deles hoje, né? Você vê o Flamengo com a cara do Felipe, você vê o Inter com a cara do Roger. O primeiro tempo foi muito bom, o Roger criou muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo demorou a entender um pouco o conceito de jogo que o Inter propôs e o Inter teve chance. No segundo tempo, Você gostou do time que o Felipe colocou para largar? Muita gente criticou a escalação do Michael. Chamou atenção um pouco. Deixando o Plata no banco. Então, o Plata vinha numa sequência boa, né? Eu não sei essa questão de... Só para continuar seu comentário, o Felipe fala que o Plata fica fora por causa da data FIFA, que jogou os jogos, viagem, estava muito desgastado, por isso que ele acaba não jogando. E o Michael é um jogador assim que não teve uma boa atuação, mas o torcedor gosta. O Michael tem as movimentações dele, né? Imprime velocidade, incomoda o lateral do lado. E aí no segundo tempo, né, tem algumas mexidas do Felipe, né? E o Flamengo domina o segundo tempo já todo. O Luiz Araújo deixou o Flamengo a desejar. cria muitas chances, tem muito volume de jogo. É até mais próximo o Flamengo do segundo tempo do que o torcedor está acostumado. No total foram 16 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter. Mas o jogo foi dessas... não, eu falei 3 do Inter, eu não sei quantas do Inter. Eu sei que o Juninho do Flamengo teve 3 oportunidades. Deu uma chance. Mas então, você acha que ali é um gol perdido ou uma infelicidade? Então, a gente falou do Flaco, né? Enfim, se é gol perdido em felicidade, é um gol, né? No Flamengo, essa bola tem que entrar. E você vê que são duas decisões diferentes, né? Tem uma que ele sai de cara com o goleiro e tenta driblar o Rocher defende. E na segunda, acho que ele fica inseguro do drible e ele tenta chapar e ele chapa, a bola pega na trave. Enfim, não sei se o Luiz ou o Amoroso podem falar melhor se é gol perdido, mas no Flamengo, a pressão que é colocada sobre ele, talvez essa bola teria que entrar. Ele não tem o refinamento que a torcida do Flamengo exige, né? E quando você tem essa insegurança não, essa desconfiança do torcedor, essas oportunidades você tem que aproveitar. Para mim, como defensor, para mim foi... Ele acertou certinho a finalização dele, deu na trave, deu azar. No cabeceio o goleiro fez uma boa defesa. Para mim ele criou as situações de gol, bem posicionado. Enfim, mas o torcedor ele tem essa cobrança e ele sabe que nesse momento de desconfiança ele tem que fazer esses gols. Um monte de tempo sem fazer pra gol. Mim é gol perdido. O do pé na trave? Eu queria falar isso. Não, porque até quando eu perdi um gol, eu tinha uma oportunidade Óbvia. Meia clara de fazer o gol. Eu erro, pra mim é gol perdido, entendeu? Eu tinha essa exigência de oportunidade, tem que fazer. Eu achei a dele mais difícil que a do Flaco. Achei, não sei, o cara tava mais em cima, o goleiro tava mais em cima, a bola tava mais alta, não sei. E deu um azar. Mas como falamos aqui semana passada, apesar do Flamengo ter um bom elenco, um bom time, joga bem o futebol, o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ele não vai nadar de braçada, né, como todo mundo imaginava. São um time do Inter, bom time, deu trabalho. Fisicamente muito forte. Mas o Roger foi muito inteligente por causa disso, porque o Flamengo, sem a qualidade de Arrascaeta, de Gerson, que são os caras que tocam mais a bola, ele tirou a profundidade do Flamengo, que são esses caras mais velozes. Então é Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Aí o Flamengo teve muita dificuldade quanto a isso. No segundo tempo que o Felipe conseguiu entender um pouco mais de jogo, mudou a mecânica do ataque, que conseguiu criar mais situações. Mas o Roger foi muito inteligente no começo do jogo. De repente poderia até ter vencido a partida por causa da estratégia que ele armou para a partida. Porque falta um centroavante. O Pedro daqui a pouco tá voltando, né? Tá perto. Precisa de uma referência para poder segurar os zagueiros. Quando você não tem um cara que segure pelo menos 2 ali
né? E é uma preocupação, e como você falou, você tem aqueles jogadores de velocidade, fica mais fácil ser marcado, né? E uma observação do Inter, só que é legal, porque assim, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? De você ter um jogador com essa característica, de você ter um volante que foi o Fernando, e o cara, ele é uma sobra pra frente. Então é um líbero à frente da zaga. Isso eu acho muito legal. Porque a hora que ele é um cara experiente, a hora que ele percebe a movimentação, ele faz uma sobra como líbero atrás, ele encaixa. E só que aí, quando ele tem que sair como primeiro homem, ele sai também. E a gente fala sobre isso, né? E outros times, o quanto é importante você, não é que você vai usar esse sistema, mas em alguns jogos, o quanto é importante você ter um cara que atue como zagueiro e em alguns momentos jogue e avance para o meio campo para completar a marcação. É isso. E aí tem a mão do Roger no trabalho e tem a competência do Fernando. O Internacional, para a gente ver como é porrada o calendário, na quinta-feira vai a Fonte Nova, jogo que a gente vai mostrar às 19 horas. Copa Libertadores, Bahia. Estreia do Inter. O Bahia já disputou 2 mata-matas dessa Libertadores para chegar na fase de grupos. Fonte Nova certamente lotado. Difícil. Um jogo que a gente vai mostrar também. O Rogerião já tá preparado. Com exclusividade. O Rogerião já tá... Deve estar naquela, né, adrenalina para poder... Promete muito, né? Promete Dois times muito bacanas do Dois futebol times brasileiro. bons que jogam, né? E outra coisa, né? A gente falando de treinador de seleção brasileira aí, Rogério Ceni é uma pedida boa, viu, Plirra? Capita é fera, hein? Tá não bem, hein? Não vai sair do Grupo City, não. Mas tá bem ele, hein? Tá bem demais. O time do Bahia joga, cara. Joga com Aliás, qualidade. o Roger disse na entrevista coletiva que se pudesse escolher entre um treinador estrangeiro e um brasileiro para a seleção, ficaria com um brasileiro, né? Se o Felipe Luiz não quer, como estão tentando colocar, mas o Rogério tem Felipe com muito mais experiência. Meio ano. Não, esquece começando Felipe agora. Luiz. Não, ainda também. Mas o muito Rogério bem. tem capacidade demais de assumir a seleção O brasileira. Roger deu uma entrevista bem, assim, forte, mas assim, com bons argumentos aí dentro da visão dele. Você tá vendo? O Fábio Luciano falou que pra mim é gol perdido. Então ele perdeu muito gol, ele fez bastante, mas ele perdeu muito gol. Ali o Juninho, é assim, o Juninho, ele tá numa fase que ele tá querendo se provar pro Flamengo pela posição. O time é muito grande, então gastou com ele, está assim, naquela procura pelo gol pra satisfazer tanto a torcida como o seu próprio ego, né? Saber que é útil. Mas, cara, é fase. Não lembra do Yuri Alberto no Corinthians? Perdendo gol, o pessoal acabando com ele. Quando chegou agora, o cara quase não ultrapassou o Pedro no finalzinho do ano. A artilharia do Brasileirão do ano passado. Ele, quando encontrar o gol, você vai ver. Aí vai ser ele e Pedro, fazendo mais do que o outro. E é tudo que a gente precisa. O que a gente precisa é disso. Vamos pra cima e a gente vai ganhar. Tendo aquele pessoal distribuindo, porque bola vai chegar. Nosso time, ele tem um sistema pra bola chegar no atacante. Nem que seja pelas pontas, pelo meio. A bola tá lá atrás. Com o Léo Ortiz, ele consegue dar aquela enfiada entre toda... quebrando a marcação e encontrar o atacante, como fez com o Juninho. O Juninho perdeu o gol, tava muito em cima ali, não dava. Ele teve aquele... Eu achei que pra ele dar a cavadinha era melhor. Como ele não deu, na segunda oportunidade, não quis driblar, porque ele já tinha perdido, ele tentou batendo, tirando. Mas, cara, eu acho que a forma como ele bateu, que ele bateu como se fosse tocando com a lateral do pé. Se ele bate de peito do pé, tirando, ela fazia aquela parábola e ela batia na trave e entrava. Mas é normal, é dia. E vamos pra cima. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho para ajudar aqui o parceiro. Meta um like, dê um like, compartilha, reforça nosso trabalho e comente, vamos interagir para ajudar também, beleza? A princípio é só, tamo junto, até a próxima, saudação rubro-negra.